Então, aqui a intenção desse nosso vídeo aqui é ilustrar quais são os tipos e jeitos de instalar um controlador de pressão em uma bomba periférica. Aqui nós estamos numa cisterna, aqui na Wonder, onde a gente faz nossos testes, e aqui a gente fez esse dispositivo apenas para ilustrar essa montagem. Então aqui a gente tem que entender, dependendo da bomba que você for instalar, obviamente, né? Você tem que entender o que a bomba faz, qual a capacidade dela de sucção, qual a capacidade de pressão dela, qual a capacidade de vazão dessa bomba. Entendendo o que a bomba vai fazer, aí você vai instalar ela corretamente na fonte de água, né, onde está vindo essa água, se é uma água da concessionária, se é água de uma cisterna, se é água de uma caixa d'água. Então, o manual da bomba que você vai instalar vai indicar corretamente essa instalação da bomba. Já o controlador de pressão, ele tem alguns quesitos que devem ser vistos antes da instalação. Então a gente tem que entender, esse controlador de pressão automático Wonder, ele tem a pressão máxima de 10 bar, né, de 140 libras. Ele não pode ser instalado esse ponto, né, a distância entre ele e a bomba não pode ser superior a 5 metros, então esse espaço aqui não pode ser superior a 5 metros. E a distância do controlador até o ponto mais alto da saída de água não pode ser superior a 15 metros. Exemplo, você precisa instalar você vai ter o ponto de água a 20 metros da bomba, né? Você vai ter esse controlador, essa ponta de saída de água a 20 metros. Então você tem que pegar o controlador e instalar próximo desse ponto de saída, que seria 15 metros até o ponto de saída, e não pode ser superior a 15 metros. Então você vai descontar esse pedaço daqui, obviamente, né? Esses 5 metros aqui, e vai pegar os 15 metros que sobrarem, para dar os 20. Tá? Então essa é a instalação que deve ser feita do controlador. Por que isso? Porque a bomba, quando ela está quanto mais distante o ponto de saída da bomba, menor a pressão da água. Então o controlador, para ele desligar, ele tem que chegar nessa pressão aproximadamente de 10 bar ou 140 libras. Então quando o controlador, quando essa saída de água é superior a 15 metros, ainda mais se falando desta bomba, tá? Não vai chegar à pressão correta. Então você precisaria ter uma bomba maior, uma bomba com a pressão maior, para que você conseguisse instalar o controlador mais próximo da bomba. Então essa distância de 5 metros é justamente para isso, para que a bomba ainda tenha essa pressão dela, consiga desarmar, né, a pressão da bomba consiga desarmar o controlador de pressão. Outras circunstâncias também que a gente já acompanhou aqui é que o consumidor quer instalar o controlador e a bomba próximo do cavalete de água. Por exemplo, na praia, em épocas de temporada, né? Normalmente no litoral tem a tendência de faltar água. Então o que acontece? Sem água ou com volume baixo de água, o controlador não vai entender essa pressão e ele não vai desligar. E quando a água chegar, ele vai pressurizar. Faltou água, ele vai desarmar. E se faltar água novamente, você só vai conseguir religar ele através do botão aqui de rearme. Então nesses casos vai ficar difícil a gente conseguir fazer o controlador fazer essa função de ligar e desligar a bomba automaticamente, porque sem água não vai ter pressão, não vai ter água, e o controlador não vai entender isso e ele vai desarmar, ele vai ficar desligado. Outras circunstâncias também que pode ocorrer são vazamentos. Então os vazamentos vai diminuindo a pressão do controlador, e aí ele vai ficar ligando e desligando a bomba. Isso pode ser um vazamento de junção, um vazamento de furo do cano, né? Pode ser um vazamento em algum ponto de água que você tenha, numa caixa acoplada, numa torneira, num chuveiro, num registro, que isso não é perceptível. Então o controlador vai ligar e desligar.
Então qual que é a função do controlador? É ele criar um sistema onde você tenha uma demanda de água, onde você não tem pressão, então por isso que você instalou a bomba. Só que se você deixar a bomba completamente, a bomba sem um controlador de pressão, ela vai ficar ligada direto. Então o controlador de pressão, ele aciona a bomba a hora que você fizer ou se tiver uma demanda de água. Então você abriu uma torneira, você deu a descarga numa caixa acoplada, abriu um chuveiro, o controlador vai entender que essa pressão diminuiu dentro do encanamento e ele vai acionar a bomba. Quando você fechar esse registro, essa caixa acoplada encher de água, você fechar o chuveiro, uma torneira qualquer, o controlador vai entender que a pressão está subindo e ele vai mandar um sinal para a bomba para ela desligar. Então é essa a função do controlador e da bomba periférica. Então a gente vai simular aqui um consumo de água, né, um ponto de água, onde o controlador vai entender essa queda de pressão e vai acionar a bomba. Okay? E aí o controlador ele tem uma característica. A partir do momento que eu fecho o ponto de água, ele demora em torno de 7 a 8 segundos para desligar. Então ele fica funcionando, a bomba vai subindo a pressão, até o controlador entender que a pressão subiu e que obviamente tem um ponto de água fechado, né, os pontos de água estão fechados. Ele vai mandar o sinal para a bomba para ela fechar. Então vamos simular aqui. Ó. Vamos fazer outra simulação aqui, simulação de vazamento. Então a gente tem algum vazamento numa torneira, num registro, num chuveiro, numa caixa acoplada ou um cano furado, conexões partidas, né? Então a gente vai simular aqui, eu vou abrir bem pouco a torneira para a gente verificar esse vazamento. Então aqui tem um vazamento, deixa mais um pouquinho, apresentou o vazamento. A bomba vai entender, o controlador vai entender que a pressão subiu e vai mandar o sinal para a bomba desligar, mas ainda continua. Então essa pressão vai diminuindo, enquanto a pressão vai diminuindo, o controlador vai entendendo que essa pressão está diminuindo, ele vai religar a bomba. Tá? E isso a gente já entendeu, assim, até alguns consumidores falam, de 20 em 20 segundos a minha bomba fica ligando. Então é quase certeza que existe um vazamento, porque esse vazamento precisa ser sanado. Tá? Então a bomba não pode ligar, né? Se não tiver nenhum vazamento, ela não pode ligar. Outras situações, um teste importante que pode ser feito no local onde foi instalado o controlador e a bomba, é você instalar um registro logo na saída do controlador. Por que logo na saída do controlador? Porque se você precisar primeiro fazer reparos, fazer teste, trocar alguma coisa, esse registro te ajuda logo na saída. Então se tiver um vazamento do registro para frente, você fecha logo depois do controlador, você pode fazer a manutenção. E esse registro também ajuda você a entender se a bomba está apresentando o controlador e a bomba está apresentando algum defeito. Como é que a gente faz isso, né? Como que a gente vai entender se ele está apresentando algum vazamento ou não? Simplesmente vamos simular que essa torneira aqui seja um registro. Então ele está fechado, eu vou abrir ele, eu abro. Acionou a bomba, fechei. Depois dos 8 segundos, a bomba não desligou, então provavelmente eu tenho um defeito no controlador. Tá? Então, se você tiver um registro aqui, dá para você tanto fazer o teste e te auxiliar numa futura manutenção. Então faça esse teste. Eu estou em dúvida se meu controlador está funcionando. Instale aqui um registro, feche e acione, abra e feche novamente para ver se a bomba vai acionar e vai desligar. Se a bomba acionar e desligar, é sinal que o seu controlador e a bomba não tem problema. Provavelmente o seu problema é do registro para frente.